Quero saudar todos, né, minhas companheiras e também aqueles a quem esse vídeo vai alcançar. E essa passagem, né, de Gênesis 40, para que o Senhor pudesse trabalhar na vida de José, foi necessário ser duas pessoas presas ali, juntamente com José. Para quê? Para que pudesse se cumprir o propósito, né? Eles foram presos ali para que José fosse lembrado, né? Para que o Senhor pudesse usar a vida de José ali em prol daquele rei. E quantas das vezes, irmãos, nós não sabemos como que o Senhor quer usar a nossa vida em prol de algo, né? Nós fomos separados, escolhidos por Deus para uma obra. Mas qual obra que o Senhor tem comigo? Qual obra que o Senhor tem com você? E muitas das vezes é necessário passarmos por calúnias, por decepções, por provações, por cárceres. Para quê? Para que se cumpra, né? Para que se cumpra na nossa vida o propósito de Deus. Quem diria que José teria que ser vendido, né? Teria o pai dele passado por tantos anos acreditando que José estivesse morto, né? Simplesmente para se cumprir um propósito de Deus na vida dele. Porque o sonho de José, quando pequeno, né, era dos molhos que se curvavam. Mas por que se curvavam? Porque lá na frente iria se cumprir na vida de José os propósitos de Deus, os planos de Deus. E nós vemos aqui que quem dá o sonho e quem dá a interpretação é Deus. E a gente vê quando José fala aqui, né, no versículo 6, então, José percebeu que aqueles homens estavam tristes. Por que eles estavam tristes, né? E nós temos que entender, irmãos, que muitas das vezes o Senhor nos chamou para que nós possamos realmente ver o que está acontecendo à nossa volta, na vida de alguém, né, na vida de uma pessoa que está próxima da gente, na vida de um companheiro de trabalho, na vida de alguém que está dentro da sua própria casa, um filho, um marido, né, ou a sua companheira de trabalho, como uma regente que está trabalhando ao seu lado, né, uma irmã mesmo que não tem nenhum cargo na igreja, mas que você percebe que naquele dia ela não está muito bem. Aqui José percebeu que aqueles homens não estavam bem e foi até eles perguntar, né? Mas por que José foi até eles perguntar? Porque ali já ia começar o que o Senhor queria usar a vida de José, né, para a vida daqueles homens. Então, precisamos estar atento, né? Como tem esse título do nosso grupo, Ruth, companheiras, precisamos estar atentas, irmãs. Aquele que está ao nosso lado, aquele que está à nossa volta, de que maneira podemos ajudar, de que maneira podemos falar, né? Como observar que alguém não está bem e chegar perto para ajudar, chegar perto para levar uma palavra, chegar perto para falar, se a gente não tem uma palavra, porque não sabemos o que está acontecendo, mas vamos orar a Deus para que o Senhor revele, né? Para que o Senhor revele o que está acontecendo. E foi o que aconteceu aqui. José não falou que não é de Deus as revelações, então ele foi buscar a Deus, né? Sabemos e entendemos dentro dessa passagem que ele foi buscar a Deus para poder ajudar aqueles homens. E vemos que da forma que José interpretou foi da forma que aconteceu, né? O copeiro ainda serviria ao rei, mas o padeiro seria morto, né? E quantas das vezes, irmãos, é necessário nós termos visão de Deus, daquilo que o Senhor nos mostra, daquilo que o Senhor fala conosco, para que nós não venhamos falar além daquilo que o Senhor tem nos revelado. Por quê? Porque José aqui, mesmo ele tendo sido esquecido, né? E a gente pode até entender que naquele momento não é que ele foi esquecido, é que ainda não tinha chegado o tempo do Senhor, né, levantar José. Então, ainda era necessário José permanecer ali no cárcere, até o momento em que fosse, né, o rei precisar de alguém para poder ali, aquele copeiro, lembrar de José.
Então, muitas das vezes, irmãos, não ficamos decepcionados ou tristes por algo que ainda não aconteceu na nossa vida. De maneira alguma. Continuemos servindo ao Senhor, fazendo a obra com alegria, falando do amor do Senhor, porque no tempo certo, no momento certo, o Senhor irá, né, lembrar da gente para aquilo que nós temos que fazer. Porque muitas das vezes nos preocupamos com tantas coisas, né? E qual a nossa preocupação em agradar ao Senhor? Né? Nós vimos em toda a história de José que ele nunca deixou, irmãos, de fazer as coisas para que o nome do Senhor fosse engrandecido na vida dele, porque bem entendia ele que desde pequeno, com aqueles sonhos que o Senhor dava para ele, não era coisa da cabeça dele. Ele tinha certeza de que o Senhor era com ele, como muitas das vezes foi falado, que em tudo que ele colocava a mão ali, né, prosperava. Então a gente sabia que Deus era com ele, e ele também tinha essa consciência, né? Por isso ele era fiel ao Senhor, ele tinha consciência de que Deus era com ele, mesmo ele passando o que ele passou. Deus era na vida dele, Deus era com ele, porque o Senhor não permitiu José morrer. José poderia muito bem ter morrido dentro daquele poço a qual ele foi jogado quando pequeno, mas ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida de José. E quando nós vemos essa passagem aqui, né, de Gênesis 40, a gente pode muito bem observar, ainda José mais um tempo esperando para que se cumprisse na vida dele, porque aquele copeiro, ele poderia muito bem ter lembrado logo assim que ele chegou e que ele começou a servir ao rei, ele poderia muito bem já ter lembrado de José, mas não, ele esqueceu. E quem fez ele esquecer? Né? Quem fez aquele homem esquecer? Para que José fosse lembrado só no tempo certo, né? Então que nós venhamos, irmãos, refletir sobre o tempo do Senhor na nossa vida, para o propósito que Deus tem conosco, né? Muitas das vezes eu posso achar que está demorando, ai Senhor, mas eu estou vivendo essa situação tão difícil, eu estou vivendo esse problema, mas não venhamos esquecer que para Deus, né, tem tudo o seu tempo. Ele não vai agir na nossa vida antes do tempo, assim como não agiu na vida de José, porque tinha o momento certo daquele copeiro lembrar dele e falar para o rei a respeito dele, né? Então, que nós venhamos refletir sobre isso, né? Sobre o tempo do Senhor na nossa vida, para que possa se cumprir o propósito. Nós vemos em toda essa passagem de Gênesis, falando sobre José, muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos por quê, né? Mas o plano do Senhor aqui tinha que se cumprir no momento certo. E às vezes, irmão, não questionemos a forma que o Senhor usa as pessoas para poder trabalhar na nossa vida, né? Aqui ele poderia muito bem, mas eu fui esquecido, ninguém lembrou de mim, ninguém lembra de mim. Mas não é que ninguém lembre, é porque existe o tempo para ser lembrado. Existe o tempo para que o Senhor trabalhe, né, de uma maneira gloriosa na nossa vida. Existe o tempo do Senhor fazer o nome dele ser engrandecido. Porque talvez se aquele homem tivesse lembrado dele antes, não fosse o nome do Senhor engrandecido, né? Então tudo que fazemos, irmãos, tudo é para a glória do nome do Senhor. E eu sempre costumo falar que nós fomos chamados, né, e escolhidos para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Então nós temos em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória, mesmo nos nossos desertos, nas nossas dificuldades, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. E você possamos realmente ficar firme, olhando para Jesus e compreendendo que Ele tem a sua maneira de trabalhar, Ele tem a sua forma de agir, Ele tem o seu tempo, e que nós não venhamos ficar desapercebido quanto a isso. Nós não venhamos nos preocupar que ainda não chegou, que ainda não aconteceu. Não, no tempo certo irá acontecer, no tempo certo o Senhor irá fazer, assim como fez na vida de José. José interpretou aqueles sonhos, né? Aconteceu da forma em que José revelou para aqueles homens, mas não podemos esquecer, José estava ali como um inocente, né? E que ele era inocente. Aqueles homens não, aqueles homens ali estavam pagando por algo que eles fizeram contra o rei deles, mas mesmo assim o Senhor usou a vida deles, né, ali naquele lugar, para poder abençoar a vida de José, né? Então o Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para nos abençoar, né? E para que o nome dele seja glorificado, para que o propósito dele na nossa vida seja cumprido. Então que eu e você fiquemos na dispensação do Senhor, aguardando o cumprimento da palavra na nossa vida. Se ainda não chegou, se ainda não aconteceu, continuemos firmes servindo ao Senhor, falando do seu amor, falando da sua palavra e alcançando vidas para o reino.
Porque esse é o nosso objetivo, né? O objetivo nosso da igreja, de Ruth Companheira, né? Da União das Mulheres, o nosso objetivo é almas para Jesus, é almas para o reino. Então, continuemos firmes, minhas amadas irmãs, e aqueles também que nos ouvem, né? Continuemos firmes no propósito. Se não entendemos o que está acontecendo, vamos pedir ao Senhor discernimento, né? Que o Senhor dará para todos nós. Tá bom, minhas amadas irmãs? Que o Senhor nos abençoe, né? Eu agradeço muito a Deus por esse trabalho a qual o Senhor tem nos colocado, porque nada faríamos, meus irmãos, se não fosse a mão do Senhor sobre nós. De nada nós temos, se não vier do Senhor. E cada dia mais nós possamos saber que há um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. E os sonhos de José, no momento certo, foi realizado, mas teve um processo. E um dos processos na vida dele foi esse tempo que ele viveu no cárcere. Tá bom, minhas amadas irmãs e meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que continuemos firmes no propósito, esperando o momento certo, né, do Senhor cumprir o seu propósito na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos.